Declaro aberta a terceira reunião ordinária semipresencial da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização de perturbação do sossego, especialmente no combate a festas clandestinas e pancadões realizados no município de São Paulo, processo RDP número 15 de 2025. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, no link Auditórios Online e pelo canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube. Passemos à pauta, apreciação de requerimentos. Antes de começar a pauta, eu informo aos presentes que na próxima semana eu gostaria de iniciar as oitivas. Naturalmente, aqueles que foram intimados envolvem um esforço maior para que a gente possa conduzi-los até a Câmara, porém, aqueles que foram convidados ou que podem comparecer espontaneamente, eu já tenho realizado as conversas para que a gente consiga acelerar os trabalhos da CPI. Vamos aos itens. Requerimento número 59. E registra a presença do vereador Kenji Ito. Tem a palavra o vereador Pavanato? Isso, só para registrar a presença também. Registra a presença do vereador Pavanato. Requerimento número 59 do vereador Kenji. Considerando as inúmeras denúncias de perturbação do sossego e as medidas das polícias civil e militar na tentativa de solução do problema, considerando as inúmeras denúncias relativas à perturbação de sossego na região da Vergueiro, tais quais com limites de horários previstos por regularização por parte do poder público, mas que ainda assim perturbam o sono dos moradores da região, requeiro, na forma regimental, que seja oficiado o senhor comandante do 11º Batalhão, localizado na Rua Vergueiro 363, Liberdade, São Paulo, CEP 01-504-001, para que responda os seguintes questionamentos. 1. Quais ações foram feitas para coibir as festas irregulares e a perturbação do sossego? 2. Os senhores enfrentam alguma dificuldade na comunicação com o poder público? 3. Existe uma periodicidade nessas ações? 4. O efetivo é suficiente para essas operações? 5. Essas operações contam com o apoio da GCM? Se sim, existe alguma limitação para a participação da Guarda nessas operações? Vereador Kenji Ito. Em discussão, não há oradores inscritos, encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, vereadora? Gostaria de solicitar para inserir 2 requerimentos meus na pauta. Eu vou submeter a inclusão no pé de pauta da vereadora Amanda. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Eles ficarão ao final, tudo bem, vereadora? Ok. Vamos dar sequência. Requerimento número 60. Requeiro adota a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre pancadões nos termos regimentais e da Lei Orgânica do Município de São Paulo que sejam enviados à Secretaria Municipal das Subprefeituras os seguintes questionamentos. Nos últimos meses, meu gabinete recebeu diversas denúncias de adegas que vendem produtos variados a pancadões e, portanto, alimentam e incentivam a continuidade da perturbação do sossego. Enviamos ofícios, à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ou não retorna ou responde de maneira evasiva, informando que a questão é muito complexa. E 2, a Secretaria Municipal de Subprefeituras, cujas respostas sempre apontam as dificuldades de fiscalização por conta dos riscos à segurança com os agentes fiscalizadores, desistência por questões climáticas, problemas de localização desses estabelecimentos irregulares e limitações de equipamento, dentre outros, no momento da medição do ruído. Neste sentido, solicitamos devolutivas quanto aos questionamentos abaixo. 1. Como a Secretaria atua na fiscalização de bares e adegas que atuam abastecendo e promovendo a ocorrência dos pancadões? O trabalho de mitigação de pancadões é realizado em sinergia com o de fiscalização de estabelecimentos irregulares? 2. Em resposta para alguns dos ofícios enviados, foi-nos informado que a medição do ruído de respectiva adega não pode ser realizada devido aos ruídos iguais ou superiores sendo emitidos em estabelecimentos próximos, o resultado dessa ação não foi a não vistoria da adega específica do chamado para os demais estabelecimentos poluentes sonoros da região. Nesse sentido, por que todos os estabelecimentos dos entornos do chamado não são fiscalizados? Existe alguma limitação para tal?
3. A segurança dos agentes fiscalizadores é frequentemente usada para justificar a impossibilidade de vistorias em adegas e bares. O que poderia ser feito para reverter este quadro? 4. Quais mecanismos podem ser usados para melhorar a segurança das operações de fiscalização de incomodidade na cidade? 5. A Secretaria Municipal das Subprefeituras e os demais órgãos associados às operações de fiscalização desses estabelecimentos possuem algum planejamento de longo prazo para melhorar a governança do aumento da incomodidade da cidade? 6. Os mesmos órgãos mencionados no item 5 possuem alguma estratégia para ampliar a celeridade ou a eficiência no crivo de avaliação das adegas que devem ou não ser regularizadas? 7. Listo abaixo 13 processos 6 cujas reclamações não foram resolvidas e as práticas descritas em seus conteúdos continuam a correr para análise e tomada de providências. Segue a lista. Certa de contar com a vossa atenção, antecipo os nossos agradecimentos e renovo os votos de estima e consideração. Antes de submeter a voto... tá, perfeito. Agora sim. Em discussão, não, oradores inscritos, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão, está aprovado. Achei bastante completo o requerimento da vereadora. Requerimento número 61. Requeiro a douta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre pancadões nos termos regimentais da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que sejam enviadas para a Secretaria Municipal das Subprefeituras os seguintes questionamentos. Nos últimos meses, meu gabinete recebeu diversas denúncias de pancadões. Enviamos ofícios à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não retorna ou responde de maneira evasiva, informando que a questão é muito complexa. E a Secretaria Municipal de Subprefeitura, cujas respostas quase sempre apontam dificuldades de fiscalização por conta dos riscos à segurança dos agentes fiscalizadores. Diante da falta de informação necessária e completa, gostaríamos de alguns questionamentos fossem esclarecidos. 1. Como a Secretaria Municipal de Subprefeituras atua na fiscalização dos pancadões? 2. A Secretaria Municipal de Subprefeituras atua em conjunto com outras secretarias municipais ou órgãos públicos municipais para a realização dos trabalhos em conjunto contra as incomodidades da cidade? 3. A Secretaria Municipal de Subprefeituras atua em conjunto com outras esferas federativas e respectivos órgãos para a realização de trabalhos em conjunto contra as incomodidades da cidade? 4. Há um plano de trabalho voltado para coibir a prática dos pancadões? 5. Como devem proceder os munícipes para denunciar a ocorrência de pancadões? 6. Listo abaixo 14 processos 6, cujas reclamações não foram resolvidas e as práticas descritas em seus conteúdos continuam a ocorrer para análise de tomada de providências. Seguem os 6. Certo de contar com vossa atenção, antecipo o nosso agradecimento e renovo os votos de estima e consideração. Vereadora Cris Monteiro. Em discussão, senhoradores inscritos em discussão a voz, vereadores que aprovam permanecem como estão, está aprovado. Eu tenho de minha autoria agora 10 ofícios a adegas que realizam bailes funk. Os ofícios são para intimação das adegas. Então, a fim de celeridade, haja vista que é especificamente o mesmo texto, eu gostaria de solicitar aos vereadores que eu possa fazer a votação englobada e apenas a leitura do dispositivo para intimação. Então, os vereadores que aprovam a votação englobada e também apenas a leitura do dispositivo permaneçam como estão, está aprovado. Eu vou mencionar o requerimento e, na sequência, o intimado apenas. Requerimento 62 de 2025, requer nos termos regimentais, seja intimado para prestar esclarecimentos o responsável pelo estabelecimento Adega Máfia, Rua Olaria, 1118, Vila Sônia, São Paulo, demais informações preservadas, que promove o evento irregular denominado Baile da Princesinha. Requerimento número 63. Requer seja intimado para prestar esclarecimentos o senhor Daniel Silva, responsável pela Adega Bololô, Rua das Flores, Flores da Primavera, 157, Conjunto Promorar Rio Claro, São Paulo. Demais informações preservadas. Requerimento 64. Seja intimado para prestar esclarecimentos o responsável pela Adega Liderança, Rua Aribugu, 236, Jardim São Luís. Demais informações preservadas. Requerimento 65. Seja intimado para prestar esclarecimentos o senhor Jonatas Vagaus. Gente, parece que é Vagaus, enfim.
responsável pela adega da Praça, Rua Mitim, 318, Jardim Leônidas Moreira, São Paulo. Requerimento número 66, seja intimado para prestar esclarecimentos o senhor Éder Pereira, responsável pelo estabelecimento Adega Dinho Geladão, Rua Glória 211, Parque Vila Maria, demais informações preservadas. Seja intimado para prestar esclarecimentos pela Adega do Céu, Rua Barão Antônio da Benfica, 77A, Guaianazes, demais informações preservadas. Requerimento número 68, seja intimado para prestar esclarecimentos a senhora Aline Reis Cury, responsável pela Adega Lajezinha, Rua 3 Arapongas, 340, Jaguaré. Seja intimado para prestar esclarecimentos o responsável pelo estabelecimento Deck do Morro, Rua Alexandre Benin, 565, Jardim São Roque. Seja intimado para prestar esclarecimento o responsável pela TBT Lounge Bar, Rua Itajubaquara, 252, Paraisópolis. Seja intimado para prestar esclarecimentos o responsável pela Tabacaria Soberano, Rua Públio Pimentel, 501, Americanópolis. São estes os requerimentos. Em discussão, sem oradores inscritos, encerrada a discussão a votos, os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados os requerimentos de número 64 a 71, registro a presença da vereadora Luna Zaratini. Bom dia, presidente, pela ordem. A vereadora trouxe 2 requerimentos para inclusão na pauta, é isso, vereadora? Isso. Em discussão, a inclusão na pauta, não oradores inscritos em discussão a voz, vereadores que aprovam como estão aprovados, vereadora. Passemos, neste momento, aos itens incluídos na pauta, iniciando pela vereadora Amanda Pascoal. Considerando que a atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo em festas populares periféricas, especialmente nos chamados bailes funk, tem sido alvo de recorrentes denúncias de abuso de autoridade, violências e violação de direitos humanos, considerando a relevância de compreender o padrão de intervenção das forças de segurança nesses territórios, em especial nas regiões mais vulneráveis da cidade, para fins de apuração dos efeitos das ações sobre a juventude negra e periférica, considerando a necessidade de fundamentar com os dados corretos as discussões acerca da CPI dos pancadões e o papel do Estado na garantia ou violação do direito à cultura e vida no Estado de São Paulo, considerando o compromisso da administração pública com a transparência e o fornecimento de informações de interesse coletivo, requeiro, na forma regimental, que seja oficiado o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para envio das seguintes informações referentes ao período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de maio de 2025. 1. Qual o número de operações e intervenções realizadas por forças policiais estaduais, bailes funk, nas festas de rua da cidade de São Paulo nesse período? Discriminar por ano, bairro ou distrito, qual é o objetivo da operação? Quantas pessoas foram feridas ou mortas em decorrência das ações policiais realizadas em bailes funk? A. Informar o perfil das vítimas, idade, raça, cor, gênero, bairro. B. Informar se houve apuração interna e qual o desfecho de eventuais procedimentos. 3. Quantos registros de uso de munição letal e não letal, balas de borracha, gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, etc., foram feitos em ações da PM em bailes funk? 4. Quantos policiais militares foram investigados ou punidos por excesso de força ou letalidade nessas operações e qual o desfecho desses casos? 5. Quais são os protocolos operacionais padrão, POP, adotados para a atuação da Polícia Militar em eventos de rua e manifestações culturais como bailes funk? A. Esses protocolos são diferenciados por região, perfil sociocultural do público? 6. A Polícia Militar dispõe de formação específica para agentes que atuam em eventos culturais periféricos? A. Se sim, informar o conteúdo programático, carga horária e periodicidade da formação. 7. Há registro de participação social de coletivos culturais, movimentos sociais ou representantes das periferias na elaboração de protocolos ou políticas de atuação da PM em festas de rua? 8. Quantos chamados via 190 foram registrados por perturbação do sossego relacionado a bailes funk no período mencionado? A. Como a Secretaria diferencia bailes de rua de outras festas ou eventos com música alta? Sala das Comissões, vereadora Amanda Pascoal. Senhor presidente. Vereador Nantes tem a palavra. Eu já quero registrar meu voto contrário a esse requerimento, que eu acredito que ele foge ao objetivo da CPI. A CPI está aqui para investigar os criminosos que organizam bailes funks e estão destruindo nossa juventude. E não simplesmente para ter uma tendência contra a polícia aí, que eu vejo que as perguntas são capciosas. A polícia, muito pelo contrário, juntamente com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, tem combatido veemente
esse tipo de atitude criminosa que acontece nas nossas periferias. Então, eu já quero registrar meu voto contrário. Obrigado, vereador Nantes. Vereador Kenji, quer a palavra? Pela ordem, presidente, registrar voto contrário, por gentileza. Ainda não está em votação, vereadores. A gente já vai submeter. Eu só vou suspender por 5 minutos. Acho que então positivo, tá bom. ponto. Não aguardo. Vereadora Amanda. Pela ordem, presidente, eu gostaria de pedir para solicitar para trocar o nome, para não requerir, para não intimar o DERIT e sim o CPC. Comando de Policiamento da Capital. Que vai ser mais qualificado mesmo para prestar esclarecimentos aqui na CPI. Obrigada. Perfeito. Eu estou registrando a alteração à caneta aqui pela vereadora, mas eu peço à assessoria que promova a correção no ofício. Perfeito. Há mais oradores inscritos? Não encerrada a discussão, passemos à votação. Posso submeter simbólicos? Os vereadores Nantes e Kenji fizeram a parte para voto contrário. Pela ordem, presidente. Sim. Gostaria só de declarar que o objetivo da CPI é investigar como um todo, e acho que é fundamental que nós recebamos aqui as forças de segurança pública e também o poder público para prestar esclarecimentos. Não adianta a gente fazer uma CPI para investigar a perturbação do silêncio, os bailes funks, as festas clandestinas, quando só se chamam as adegas e os adegas, MCs. Isso, para mim, é enviesar, operacionalizar, instrumentalizar esse espaço apenas para criminalização, calcado em racismo e na perseguição deste movimento cultural. Então, acho que o poder público tem que vir aqui para prestar esclarecimento, para que nós entendamos como são feitas as abordagens, como são feitas as operações, e assim a gente vai transformar esse espaço em um lugar, de fato, produtivo para a sociedade, para a cidade de São Paulo. Perfeito, vereadora. Até para ser bastante transparente com o público, apesar de particularmente eu discordar do texto que Vossa Excelência apresentou, porque naturalmente possui os aspectos ideológicos que Vossa Excelência assim defende, eu voto favorável ao seu requerimento, até porque todos os requerimentos têm sido aprovados, e eu sei que Vossa Excelência, assim como a vereadora Luna, tem restrições ao texto e muitas coisas que eu coloco. Então, em retribuição, vamos manter isso, porque as informações também vêm a permear, por mais que, volto a dizer, eu tenha muitas restrições ao texto apresentado. E aos termos, inclusive, que eu sei que são oriundos do identitarismo da pauta de Vossa Excelência, mas a finalidade de informações eu acho que é o que deve prevalecer. Pela ordem, presidente. Vereadora Luna tem a palavra. Queria saudar a vereadora Amanda Pascoal pelos requerimentos e discordar também do vereador Sargento Nantes sobre o escopo dessa CPI. Essa CPI ela tem como objetivo, discutir, ouvir, falar, debater, trazer propostas em relação à questão de ruídos, de festas, a perturbação do sono. E nós precisamos entender, sim, como operações policiais se dão em espaços das periferias, em espaços de festas que envolvem o funk. A gente precisa entender. O requerimento da vereadora Amanda é justamente para a gente entender isso. Se a CPI não puder receber as forças de segurança que acabam cumprindo esse papel de fiscalização, então essa CPI não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Então a gente já abre aqui, então, para o público, para todo mundo que está assistindo, de que é uma CPI de mentira. Porque se for uma CPI realmente real e que uma CPI também tem como objetivo a fiscalização do poder público, nós, vereadores, temos que fiscalizar o poder público, tanto municipal quanto estadual, tanto a Prefeitura do Ricardo Nunes, quanto o governo do Tarcísio de Freitas. É papel nosso, dos vereadores. Se a gente não puder fazer isso nessa CPI, então ela não vai valer de nada. Ela vai valer para a gente estar indo atrás de pessoas,
de entidades, aí sim. Então, também é papel do poder público essa fiscalização, e o que a gente quer discutir é como essa fiscalização é feita. Se ela for feita de forma irregular, se ela for feita de forma com violência, truculência, ela não está sendo feita com base na lei. Então, a gente também precisa entender isso. O que a vereadora Amanda quer entender é como isso se dá no âmbito da Polícia Militar, como isso acontece com a Corregedoria, os números que são apontados, para que a gente saia do discurso e tenha os números. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo tem sim os números. E tem aumentado sim mortes decorrentes de ações policiais. E é isso que a gente vem falando. E o porquê que isso vem aumentando? Eu acredito que vem aumentando porque há um descontrole do comando da Polícia Militar desde que Tarcísio assumiu. Mas isso é uma opinião minha e você pode discordar. Eu tenho essa opinião. Acredito que o governador Tarcísio tem tido mais truculência depois que assumiu junto com o Derrite. Mas a gente tem que ver os números. Os próprios números da Secretaria de Segurança Pública. Então, obviamente, o senhor pode votar como você quiser. Eu não estou discutindo o seu voto. Mas eu preciso fazer e trazer esse debate aqui no âmbito da CPI. Porque você pode discordar, mas essa CPI tem sim esse objetivo. E eu acredito que o requerimento da vereadora Amanda é um requerimento que não foge do escopo. Você pode discordar, mas não foge do escopo. Então, eu queria já deixar aqui meu voto favorável e agradecer o presidente aqui dessa CPI, que também tem feito esse gesto para a gente poder fazer as investigações completas da CPI. Obrigada. Obrigado, vereadora Luna. Pela ordem, senhor presidente. Claro, só posso complementar e passo para Vossa Excelência? Pode ser. Eu concordo em parte com a vereadora, especialmente no que tange ao recebimento das informações. E até para título de transparência, na segunda reunião da CPI, foi aprovado um requerimento de minha autoria, cujas informações solicitadas vão ao encontro do requerimento da vereadora Amanda. Eu entendo que os números fornecidos pela SSP são essenciais, e aqui eu agradeço à vereadora Amanda pela sensibilidade de substituir o Derrite pelo CPC, a fim que a gente tenha celeridade no recebimento das informações, porque é o comando da Polícia Militar o órgão responsável pelo fornecimento desses dados. Então, pela sinergia entre os requerimentos, entre o que eu apresentei e de Vossa Excelência, aprová-lo-emos. Vereador Nantes. Eu gostaria só de consignar aqui, como foi falado pela vereadora Luna, que em momento algum nós estamos tentando obstruir qualquer tipo de coleta de informação do poder público. O que eu me refiro quando é o que foge do escopo é a maneira do texto que foi colocado no requerimento. Embora seja prerrogativa da vereadora, e como foi muito bem pontuado pelo nosso presidente, provavelmente sim, foi elaborado na maneira, nos moldes do que ela acredita, porém, no meu ponto de vista, sim, foge totalmente ao escopo, porque aqui nós estamos para investigar os crimes que ocorrem na cidade no meio dessas festas. E não simplesmente querer mudar o foco e direcionar para como se fossem abusos policiais e que esses crimes acontecessem por conta dos abusos policiais. Que é muito ao contrário do que a vereadora vem trazendo. Inclusive aproveitou a oportunidade para bater no governador, para bater no secretário de segurança. Só que ela esquece que quem destruiu a educação do país, quem destruiu a cultura desse país aqui, foram os líderes do partido dela, do Partido dos Trabalhadores, que acabou com a educação do país, que hoje, infelizmente, os nossos jovens não respeitam nem os pais, quanto mais respeitar o poder público, infelizmente. Então isso é consequência de uma relegação que foi feita ao longo dos anos na educação, inclusive. E hoje nós estamos colhendo o fruto disso aí. E sobra para quem? Sobra para a polícia ter que coibir. E muitas vezes a polícia é o culpado agora. É o culpado pelos problemas que foram criados lá atrás, enfim. Mas era só isso, meu Pela presidente. ordem, presidente. Eu vou conceder a questão de ordem para a vereadora Luna. Eu queria lembrar aos colegas
que no que acordamos na última sessão, tomaríamos por base a analogia da CCJ para um encaminhamento para cada. Todavia, o vereador Nantes fez duas falas e não me parece justo cercear a palavra da vereadora, então concedo a palavra à vereadora Luna. E a vereadora Amanda também. Só não vou dizer que está fugindo do escopo o debate da educação, porque eu acredito que educação, cultura, esportes, tem tudo a ver com o que a gente também poderia estar produzindo nessa CPI. Agora, vim dizer que o Partido dos Trabalhadores acabou com a educação e com a cultura no país. Sob nossos governos, a gente criou mais universidades que todos os outros governos. Nós criamos uma política conhecida aqui na cidade de São Paulo, chamada CEL, que é o Centro Educacional Unificado, que eu convido o vereador para conhecer. Espaços abertos para a comunidade, aos finais de semana, teatro, cinema, aulas diversas. Tem universidade dentro do CEL, é utilizado pelas comunidades, são equipamentos nas periferias. Então, assim, isso tudo foi feito pelo meu partido. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Inclusive, na segunda-feira, queria convidar todos. Nós teremos a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, num evento que eu estou organizando. Um evento que eu tenho também orgulho de dizer, institutos federais nas periferias. Isso é a mudança cultural. Vai chegar um instituto federal, Nantes, no Jardim Ângela, que já foi conhecido como o lugar com maior criminalidade na América Latina. Mas o governo Lula vai transformar esse título num lugar onde a gente vai ter maior oportunidade para o jovem na periferia. E outra, o governo Lula está lançando a Rede Nacional de Cursinhos Populares, que eu convido você a conhecer o que é essa prática, o que é essa mudança na vida. Quando um jovem de periferia entra numa universidade, não é apenas a vida do jovem que se modifica, é da sociedade como um todo. Então essa é a nossa luta. E também convido a você votar nos projetos que eu tenho apresentado em relação à educação, como, por exemplo, o Pé de Meia Municipal, que garante, que combate a evasão escolar. Quero que você também venha participar do debate dos cursinhos, mas infelizmente não é o que eu vejo aqui alguns vereadores votando. E é a opinião dos vereadores. Mas se for discutir educação, a gente também vai discutir. Eu faço parte da comissão de educação, a gente está vendo a privatização das escolas, a gente está vendo o que foi o afastamento dos diretores. Então a gente pode discutir o que o governo Ricardo Nunes está fazendo também. Mas é só isso que eu queria responder. E agradecer o presidente aqui por ter aberto a fala. Obrigado, vereadora Luna. Vereadora Amanda. Presidente, primeiro agradecer aqui a fala da vereadora Luna Zaratini, saudar todos os esforços dos governos do PT sobre a educação. Eu que venho também da educação popular, sou coordenador em um cursinho popular preparatório para pessoas trans, travestis e não binárias para ingresso na universidade. Foi a partir de uma iniciativa como um cursinho como esse que eu consegui ingressar na universidade e também de uma política pública que foi fortalecida pelo PT, que foi o SISU. E só para responder brevemente ao vereador Sargento Nantes, quem não deve, não teme. Não tem nenhuma perseguição à polícia. E se essa CPI foi feita para investigar o crime, se acontece o crime dentro das festas clandestinas, violência policial também é crime, então que nós investiguemos tudo. Só para concluir, senhor presidente. Vereador Nantes, aí não dá. Eu peço desculpas, mas Vossa Excelência fez dois à parte, eu concedi por equidade dois. Seria bem republicano esse à parte. É que se eu conceder para Vossa Excelência, eu vou ter que abrir exceção para a vereadora Luna e para a vereadora Amanda replicar novamente. E nós vamos permear o debate. Eu sei o que Vossa Excelência vai concordar, vai expor, eu concordo com os argumentos, mas vamos submeter a votação, pode ser? Ok. Então, encerrada a discussão, passemos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Algum dos colegas vai registrar voto contrário? Voto contrário. Registro o voto contrário do vereador Nantes. Aprovado com voto contrário do vereador Nantes. Pela ordem, presidente. Vereador Pavanato. Registro o voto contrário também. Registro o voto contrário e agradeço o vereador Sargento Nantes pela gentileza em entender o procedimento. Obrigado, vereador. Pela ordem, presidente. Vereador Kenji. Rapidamente, eu não vou registrar meu voto contrário, porém a gente só pediria aos nobres vereadores e vereadoras para que a gente não fuja do escopo, que é, sim, a gente investigar a CPI dos pancadões. A gente não quer investigar, claro que existem algumas ações regulares, mas o foco dessa CPI não seria
fiscalizar os funcionários. Claro que dentro das atribuições contidas até no artigo 29 da Constituição Federal, nós temos as atribuições de fiscalizadores aqui do Poder Público, mas o foco dessa CPI seria realmente fiscalizar essas atividades irregulares que são nesses eventos vulgo chamados pancadões. Muito obrigado. Obrigado, vereador Kenji. Vereador Kenji, para título de esclarecimento, eu sou um ferrenho defensor das forças policiais. Com devido zelo, respeito e acato, eu discordo da fala das nossas colegas com relação às forças policiais. Eu considero todos os policiais heróis, eles gozam da prerrogativa de boa-fé nas suas práticas. Todavia, me permita discordar de Vossa Excelência, no escopo da CPI, consta também investigar omissões do poder público nesses bailes. Então, justamente por isso, me parece razoável a aprovação desse tipo de requerimento para que a gente possa nutrir a CPI de informações a fim de investigar eventual omissão do poder público. E aqui eu faço um apontamento muito claro que, na minha ótica e leitura, se firma especificamente na figura do agente vistor e não das forças policiais, porque as forças policiais elas fazem a dispersão, elas coíbem o evento, mas numa leitura preliminar minha, esses eventos acontecem justamente porque há uma omissão do poder público, dos agentes vistores, e aí eu não trago essa responsabilidade para as altas esferas do poder público, mas daquele que deveria fiscalizar e se furta dolosa ou culposamente dessa função. É esse o ponto, vereador. Obrigado. Só para concluir, presidente, claro, se me permitir, eu quis dizer que, na realidade, o escopo da CPI, Comissão Parlamentar de Investigação contra pancadões, não seria o foco conduzir a CPI no sentido de abuso de autoridade. Então, a gente é só esse esclarecimento. Perfeito. O que eu quis dizer é que a CPI, o foco da CPI seria conduzir a investigação sobre esses eventos irregulares e não sobre os abusos de autoridade. Muito obrigado. Perfeito. Nesse caso, eu concordo com Vossa Excelência, vereador, e retifico o que disse. Obrigado. Retira? Tá bem. Passemos aos requerimentos agora da vereadora Luna Zaratini, já incluídos em pé de pauta. Excelentíssimo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos pancadões da Câmara Municipal de São Paulo. Não tem mais um da vereadora Amanda? É verdade. Acho que se Lei da Amanda antes, então. Não, é que no debate eu tinha feito a anotação daquele requerimento e eu acho que o pessoal da assessoria já pegou porque se alongou. Obrigado por me alertar, vereadora. É o outro. Eu sei que acabou de ser aprovado. Perfeito. Vamos ao próximo requerimento, número 73, da vereadora Amanda Pascoal. Considerando que o programa Silêncio Urbano, PSIL, da Prefeitura de São Paulo, tem o dever de fiscalizar estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais usos não residenciais definidos nos termos da legislação em vigor e ruído produzido por equipamento de som instalado em veículos automotores estacionados nos termos da Lei nº 15777/13, conhecida como Lei dos Pancadões. Considerando que as prerrogativas de fiscalização de vistoria do programa Silêncio Urbano PSIL, que necessita de participação entre órgãos como Vigilância Sanitária, Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, Polícia Civil e subprefeituras. Considerando que a Prefeitura de São Paulo tem aberto mão definitivamente para a polícia de sua prerrogativa de fiscalização do pancadão, conforme é informado explicitamente no site do programa. Contudo, a fiscalização de estabelecimentos segue sendo feita pelo PSIL em operações realizadas conjuntamente com a PM, ao menos nas regiões centrais, o que não ocorre nas regiões periféricas, menos ainda nas favelas da cidade. Considerando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, /G1, com dados do PSIL que mostram que o critério das operações policiais nos territórios não é o número de reclamações de perturbação de sossego. Considerando que a questão da razão para operações policiais ocorrem apenas contra bailes, quando existem outras modalidades de poluição sonora noturnas nas ruas, quando os dados mostram que a área de Paraisópolis seria somente a 76ª do ranking de reclamações, enquanto Pinheiros, líder, não é palco de operações truculentas. Considerando a Lei Orgânica do Município de São Paulo, no artigo 32, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, que destaca a competência das comissões para verificar a regularidade, a eficiência e a eficácia de seus órgãos no cumprimento
dos objetivos institucionais e a convocação de secretários municipais ou responsáveis pela administração direta ou indireta para informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, considerando a Lei Orgânica do Município, no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, que destaca a competência das comissões parlamentares de inquérito, seja de tomar depoimento de autoridade municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso, requer, nos termos do artigo 92.1 do requerimento do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, e no exercício das competências conferidas a esta comissão, seja intimado para depor como testemunha, seja intimada como testemunha para depor, loteada no âmbito da Secretaria Municipal das Subprefeituras, o senhor José Dimas de Paula, assessor técnico, chefe do Programa de Silêncio Urbano, PSIL, com endereço funcional na rua Líbero Badaró, 504, Centro, São Paulo, com endereço eletrônico preservado. Sala das Comissões, 4 de junho de 2025, vereadora Amanda Pascoal. Vereadora, você quer manter como intimação como testemunha? Eu gostaria de fazer convite. Pelo rito, normalmente convidamos os secretários, mas se for o interesse de Vossa Excelência... Pode mudar para convite, por favor. Pode mudar para convite? Então, informo a assessoria que a pedido da autora, ao invés de intimação como testemunha, fica como convite. Vamos trabalhar para que ele venha. Na impossibilidade, então, pode ser usada a ferramenta, vereadora. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, há votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Agora sim, o requerimento da vereadora Luna. Considerando ser competência da Comissão Parlamentar de Inquérito investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização da perturbação do sossego, considerando que os moradores do centro da cidade de São Paulo reclamam de luzes e barulhos emitidos por festas no Vale do Anhangabaú, onde, de acordo com relatos, os prédios são iluminados por laser holográfico utilizado nas festas e som, e também invadiria os apartamentos, mesmo com as janelas fechadas, que duram toda a madrugada. Considerando que, de acordo com relatos de moradores dos prédios, viadutos e Planalto, as paredes vibram com os graves, vibram com os graves, tudo treme, bem como apresentam um adoecimento de vizinhos. As pessoas estão adoecendo e todo mundo tem que tomar calmantes. Considerando que a Prefeitura de São Paulo reafirma que a concessão do Vale do Anhangabaú tem se revertido em avanços para a cidade, proporcionados pela ampliação do acesso à cultura, da geração de emprego e renda e da democratização do espaço público. Considerando que o artigo 146, parágrafo 2º, a linha D, da Lei nº 16.402 de 2016, após a alteração realizada pela Lei nº 18.209 de 2024, dispõe que não estarão sujeitos a proibições dessa lei os sons produzidos por shows e eventos previamente autorizados pelo Poder Executivo. Considerando que, segundo a concessionária Viva o Vale, informou que todas as reclamações sobre barulho ou luzes são acolhidas por canais oficiais, bem como afirma que trabalha em conjunto com os promotores de eventos e órgãos públicos para buscar soluções. Requer, nos termos do artigo 92, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, no exercício das atribuições conferidas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que sejam solicitadas as seguintes informações à concessionária Vivo Vale. Vale do Anhangabaú, Centro Histórico, São Paulo, CEP 01010001. E-mail preservado. 1. Quantos eventos foram realizados no período noturno após as 19 horas e qual o horário de encerramento de cada evento no ano de 2025? Detalhar. 2. Quantas reclamações sobre perturbação do sossego, música alta, pontos de luzes fortes e correlatos foram registrados no mês de maio de 2025? 3. Quantas reclamações foram realizadas decorrentes do evento X-Filter? 4. Quantas ações de fiscalizações pelo PSIL foram realizadas durante os eventos do Vale do Anhangabaú no mês de maio de 2025? No mais, permanecem meus votos de estima e consideração aos demais colegas, membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e dos servidores que auxiliam. São Paulo, 5 de junho, vereadora Luna Zaratini. Em discussão, oradores inscritos, em discussão a votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Último requerimento, vereadora Luna Zaratini. Excelentíssimo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Pancadões da Câmara Municipal de São Paulo. Considerando ser competência da Comissão Parlamentar de Inquérito investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização da perturbação do sossego,
Considerando que os moradores do centro da cidade de São Paulo reclamam de luzes e barulhos emitidos por festas no Vale do Anhangabaú, onde, de acordo com relatos, os prédios são iluminados por laser holográfico utilizado nas festas e som, e também invadiria os apartamentos, mesmo com as janelas fechadas que duram toda a madrugada. Considerando que, de acordo com relatos de moradores dos prédios Viadutos e Planalto, as paredes vibram com os graves, tudo treme, bem como apresentam um adoecimento dos vizinhos. As pessoas estão adoecendo, todo mundo tendo que tomar calmantes. Considerando que a Prefeitura de São Paulo reafirma que a concessão do Vale do Anhangabaú tem se revertido em avanços para a cidade proporcionados pela ampliação do acesso à cultura e da geração de emprego e renda e da democratização do espaço público. Considerando que o artigo 146, parágrafo 2º, a linha D, da Lei nº 16.402 de 2016, após alteração realizada pela Lei nº 18.209 de 2024, dispõe que não estarão sujeitos às proibições dessa lei os sons produzidos por shows e eventos previamente autorizados pelo Poder Executivo. Considerando que a concessionária Vivo Vale informou que todas as reclamações sobre barulho e luzes são acolhidas por canais oficiais, bem como afirma que trabalha em conjunto com os promotores dos eventos e órgãos públicos para buscar soluções. Requeiro, nos termos do artigo 92, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal e no exercício das atribuições conferidas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que seja convidado o senhor Renato Muscari Lobo, com endereço profissional ao Vale do Anhangabaú, Centro Histórico São Paulo, CEP 01010001, para que seja ouvido e preste informações a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. No mais, permanecem meus votos de estima e consideração aos demais colegas e membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e aos servidores que auxiliam. São Paulo, 5 de junho, vereadora Luana Zaratini. Em discussão, não, oradores inscritos, encerrada a discussão a votos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Encerrados os requerimentos. Só um minuto. Vereador Nantes, o senhor retira esse requerimento? Está retirado. Pela ordem, presidente. Encerrados os requerimentos, abro a parte aos colegas que queiram fazer manifestações, começando pela vereadora Luana Zaratini. Bom, queria agradecer a aprovação desse requerimento que apresentei no dia de hoje, nessa CPI. Dizer que acredito que todos os vereadores devem estar cientes dessa situação que tem acontecido no Vale do Anhangabaú, até porque todos nós recebemos e-mails com links de perfis que divulgam essa festa que tem acontecido no Anhangabaú e que tem realmente sido muito incômodo e tem causado muitos problemas para moradores aqui no centro. Inclusive, nós que estamos aqui na Câmara Municipal conseguimos ter os efeitos dessa festa. As nossas janelas ficam vibrando, o som chega muito alto aqui, e acho que é importante a gente discutir a omissão do poder público da Prefeitura de São Paulo em fiscalizar esse tipo de festa, que, enfim, tem caráter de festa eletrônica, mas aqui a gente pode também considerar, né, um pancadão, né, da Prefeitura do Ricardo Nunes, que é o que está acontecendo. Leio aqui apenas um depoimento de várias reportagens que têm saído do senhor Vandir. 20 horas, foi até 8 da manhã. Pior que todo final de semana tem essa festa aqui. Ninguém consegue dormir, ninguém tem paz mais. Não adianta reclamar para ninguém, porque aqui parece que é um país sem ordem. Ninguém põe ordem, ninguém faz nada. É uma bagunça danada, ninguém faz nada. Você liga para a prefeitura e falam que está autorizado fazer o evento, entendeu? E aí a gente vai tentando, né, entender como que a venda, né, e a concessão dos espaços da nossa cidade, elas vão permitindo que festas particulares estejam acima do interesse público. Estas festas que a gente está pedindo aqui para a concessionária Viva o Vale vir aqui explicar, são festas que custam, o ingresso chega a custar R$ 1.200. Então a gente está privatizando um espaço público para uma festa privada a mais de R$ 1.000, e isso está perturbando, porque não é só o som, é também a luz. É uma luz direta nos prédios. Então, imagina, você está dentro da sua casa e aí você apaga as luzes, mas você não consegue apagar as luzes porque vem ali do pancadão do Vale do Anhangabaú.
E também discutir o quanto a Câmara vai tendo responsabilidade sobre essas coisas, né? Então, a gente viu que foram as Dark Kitchens, que foram aprovadas em 2023, o que são as modificações da Lei 18.209, de 20 de dezembro de 2024, para quem não conhece essa lei, é o Plano Diretor Estratégico, né? E quanto a gente tem a perturbação do sono na nossa cidade. Mas o quanto se olha para alguns eventos e não para outros. E eu acho que a gente precisa também conseguir investigar nessa CPI dos pancadões o pancadão do Ricardo Nunes no Vale do Angabaú. Então, eu fico muito feliz que a gente vai ter a presença da concessionária aqui para explicar como que isso é feito, a fiscalização, por que vai até 7 da manhã, o que vai acontecer com esses moradores, o que vai acontecer com a Escola Municipal de Música. E é a última coisa que eu vou falar. Não sei se vocês conhecem a Escola Municipal de Música, mas ela dá aulas para jovens das periferias, de violão, de violino, né, de saxofone, música erudita, e ela fica ali perto do Paço das Artes. Por conta desses eventos, que a preparação de um evento ele acontece antes, os estudantes não conseguem ter aula. Então, a gente estava falando de educação mais cedo, né, o que significa essas festas para a cidade de São Paulo, ainda mais sendo feitas dessa forma. Então, agradecer a gente ter aprovado. A gente até trouxe alguns vídeos, eu queria passar rapidamente, para a gente seguir aqui a pauta da nossa reunião, para todo mundo ter ciência do que está acontecendo na nossa cidade. Muito obrigada, Elaine. Obrigado, vereadora Luna. Mais alguns colegas? Só passar aqui um segundinho. Perdão, vereador, claro. Embaixo, ali do lado do horário e da data. Se puder voltar, pode deixar bem alto para a gente entender. Música alta. Música alta. Teste. Pronto. Música alta é igual independente de qual gênero ela é. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Luna. Eu concordo totalmente quanto à incomodidade, por mais que o som seja melhor que um funk. Isso, na minha singela opinião, eu acredito que, antes de eu me alongar no meu discurso, alguns colegas gostariam de fazer a parte? Então, eu vou encerrar. Eu imagino que isso na porta da casa de qualquer pessoa é uma questão infernal. Ninguém deve ser obrigado a suportar uma rave na porta de casa. Se me permita, vereadora, Vossa Excelência trouxe um convite, me pareceu a via adequada, para que a concessionária Vale do Anhangabaú preste informações. E, como respeito à prerrogativa do parlamentar de solicitar informações e também, numa forma análoga, completamente extensiva, utilizar a CPI para esse tipo de informação,
votei a favor do requerimento. Só que, neste caso, me parece, e aí a gente pode ter uma conversa posterior, alienígena o objeto da CPI. Porque o objeto da CPI versa especificamente sobre festas clandestinas. Por clandestino, entendo aquilo que é ilegal, não autorizado, não goza de alvará, não tem a permissão do poder público. Esse evento, por mais que desarrazoado, barulhento, infernal, se estendendo até às 7 horas da manhã do dia seguinte, não me parece albergado no objeto da CPI. Mas vamos organizar a oitiva para que as pessoas possam vir e prestar os esclarecimentos, assim como nutrir o mandato de Vossa Excelência. Indo agora, em minha concepção, ao que é objeto da CPI, inclusive foi sugerido aqui pelo nosso amigo mais cedo, e de uma maneira muito inteligente, para a realização de eventos em espaços públicos, a necessidade de pagamento de TPU, que é uma espécie de taxa que você paga para utilizar da via, da praça. E essas festas clandestinas, naturalmente, não gozam de alvará. Então, nós temos ainda um caso de sonegação fiscal por parte dos organizadores. E isso está dentro do objeto e competência dessa CPI, por isso, das informações que nós solicitamos sobre os alvarás, para que a gente possa também aferir a sonegação dos organizadores e que eles possam ser apenados tanto pelos tributos devidos quanto pela sonegação realizada. Eu, particularmente, não sou um sujeito afeto a impostos, eu sou quase da linha do imposto é roubo, mas nesse caso eu acho bastante prudente que a gente possa aferir, até porque Al Capone não foi preso pelos crimes que ele cometeu. Então, se a gente puder pegar as pessoas por um crime análogo, me parece bastante adequado. E vale destacar, olha que interessante, segundo uma matéria recente, hoje, o PCC está presente em mais estados do Brasil do que o McDonald's. É uma comparação que foi publicada recentemente pela revista Oeste. E não é força de expressão, é retrato do nosso colapso. Enquanto a maior rede de fast food do mundo opera em 26 estados, o crime organizado domina mais de 1.350 cidades brasileiras. E sabe onde o império está construído? No palco do baile funk. O pancadão virou vitrine da criminalidade do Brasil. A fachada é cultural, mas a engrenagem é 100% criminosa. O palco é ponto de tráfico. O MC é garoto propaganda do crime. A música virou propaganda de facção. O algoritmo virou gerente de vendas. É o crime que utiliza o Wi-Fi, Pix, streaming, influência digital para dominar territórios e mentes. Não é festa, é doutrinação. Não é cultura, é estratégia de guerra. O caso recente do MC Pose do Rodo é a prova viva, clara e extremamente pública disso. Ele foi preso após uma série de shows em áreas controladas pelo Comando Vermelho. Nos vídeos, traficantes armados com fuzis no meio da plateia, como se fosse algo comum. Letras exaltando facções e ostentação financiada pelo sangue. E não dá para dizer que ele não tinha ligação. Ele mesmo afirmou no ato da prisão que era afiliado, próximo ao Comando Vermelho. No dia seguinte à prisão, ele lançou a música Não Vão Me Parar. A cadeia virou clipe, a tornozeleira virou marketing e o processo virou storytelling. Esses caras, eles estão transformando a prisão em ouro líquido. A gente viu recentemente o caso do outro funkeiro que destruiu o estádio em Piracicaba. Como se não bastasse o deboche, agora lançou o Desabafo 2, um hino à vitimização bandida. A música tenta pintar um criminoso como um ser injustiçado, o sistema como opressor e o tráfico como contexto social. Essa CPI não tem clipe que limpe ficha suja, não tem faixa que apague o envolvimento com o crime. E também não tem verso que justifique lavagem de dinheiro com arma na mão. A esposa do Pose, Vivi Noronha, é investigada por movimentar R$1 milhão em nome de laranjas do Comando Vermelho. Segundo a polícia, ela era o elo entre o tráfico e o Instagram.
Fingia ser empresária, mas vendia luxo e dava aparência de legalidade ao dinheiro sujo, o dinheiro ensanguentado do tráfico de drogas. Hoje o algoritmo vale mais do que um fuzil. A Main Street Records, gravadora do Pose, está na mira da polícia. Mas nas redes só se ouve que o MC criminoso não é bandido. E assim que a narcocultura se fortalece. Inverte papéis, confunde opinião pública e se protege no tapete vermelho da militância. Em São Paulo, o esquema é ainda mais refinado. Segundo a Polícia Federal, as produtoras como a Love Funk e a GR6 movimentaram 173 milhões de reais entre 2019 e 2022, com ordens diretas de chefes do PCC presos, como o sujeito chamado Buda e Careca. O crime virou gravadora, o preso virou CEO, o baile virou empresa e a quebrada, infelizmente, virou palco de lavagem de dinheiro. Reportagem do Metrópolis escancarou, letras de funk e rap viraram panfleto de facção criminosa. Eles exaltam tráfico, confronto com a PM, domínio territorial e ódio ao Estado. Isso, na minha opinião, não é arte. É campanha publicitária do narco-estado. Enquanto isso, nas ruas de São Paulo, os moradores têm medo de sair de casa, crianças tentam dormir com um som ensurdecedor, como nós vimos aqui. Estupros, furtos, assaltos, toques de recolher, tráfico escancarado como atração principal. E os defensores dessa desgraça que ainda chamam isso de expressão cultural periférica? Não dá, né? Isso é narcocultura disfarçada de evento. Essa CPI existe porque alguém precisa dizer que os militantes, influenciadores, esses pseudo-artistas que na verdade são criminosos, são vendilhões que têm medo de admitir. Narcocultura não é cultura. E nós vamos acabar com isso. Muito obrigado. Vereador Kenji. Pela ordem, presidente. Fazendo só uma complementação de vossa fala. Aliás, uma belíssima fala. O narcotraficante, o crime organizado, ele está assolado em mais de 26 países. E conforme dados e estudos do próprio Ministério Público, o crime organizado já tem status até de máfia, até com ligações da máfia da Europa, da Itália, enfim. E eles possuem uma arrecadação de mais de $1 bilhão anualmente. Isso são dados tirados do próprio Ministério Público, ou seja, mais de 6 bilhões de reais. Isso mesmo, 6 bilhões de reais. As arrecadações, eles não só ficam concentrados no tráfico de drogas, mas também em outras atividades ilícitas, como vendas de bebidas, vendas de cigarros contrabandeados, fora os outros crimes que eles fazem questão de esconder, que é o crime de prostituição, que acontece realmente nesses eventos. Então, só corroborando com a sua fala, eu acho muito pertinente a gente declarar essas informações, já visto que são informações do próprio Ministério Público. Eu só gostaria de finalizar aqui, o presidente, se o senhor me permitir, eu queria só agradecer ao inspetor comandante ali do IAMO, que é a Inspetoria de Ações com Motocicletas, que é o inspetor Sérgio, o qual nos recebeu ali na base, e eles têm feito um ótimo trabalho coibindo esses pancadões aí, principalmente nas regiões mais periféricas, e ele, inclusive, ele nos relatou que estão promovendo ações junto com o IOP, né, as motocicletas, acompanhando esses bailes, e eles estão promovendo aí uma atividade exemplar aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigado, vereador Kenji. Vereadora Amanda. Gostaria só de salientar aqui que o que aconteceu com o Pose do Rodo foi uma espetacularização e uma força da mídia mesmo, em conjunto com uma construção de narrativa calcada no racismo e na criminalização do funk. E dizer que a presunção de inocência é uma necessidade também. Se a gravadora do MC está na mira da justiça, se o MC está sendo investigado, antes de ter prova, eles não precisam ser condenados. Que é o que tem sido feito pela mídia e pela direita, que tem se articulado contra essa expressão cultural. E para finalizar, também gostaria de dizer que quando o poder público, quando nossos esforços aqui, os esforços do executivo também se debruçarem para mudar a realidade das periferias, das comunidades, certamente a letra dos funks vai ser diferente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Nantes. Só, já aproveitando a fala da vereadora Amanda,
Eu só gostaria também de fazer um pedido aí que... conscientização, né? Que vamos usar a presunção da inocência com os presos do 8 de janeiro também. Beleza? É só isso. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Luna. Vereadora, Vossa Excelência já usou a parte de consideração final após a votação com o vídeo. Se eu abrir a sessão para Vossa Excelência, tal qual fiz com Nantes na última oportunidade... Eu queria falar sobre a sua fala, na verdade. Eu entendo, vereador. É que eu estou fazendo um apelo. Se a senhora persistir, eu vou abrir a parte. Que dentro do que nós combinamos seria na forma análoga à CCJ, com uma ponderação para cada um. Na última debate sobre o requerimento da vereadora Amanda, como eu cometi um ato falho e permiti que o Nantes se manifestasse 2 vezes, aí eu permiti que, por equidade, Vossa Excelência e a Amanda também se manifestassem. Nesse caso, encerrados os debates, Vossa Excelência fez a primeira ponderação de consideração final. Então, estou discutindo com Vossa Excelência se poderia, nesse caso, não preservar a solicitação, para que eu não seja forçado a, talvez eu replicar, ou abrir ao Nantes, ou ao Kenji, e a gente permear um debate por mais tempo. Só estou considerando isso, mas se Vossa Excelência persistir, tem a palavra. Não, só uma pergunta. Quais são os nossos próximos passos aqui de trabalho na CPI? Perfeito, vereador. Porque porque eu entendi que você estava fazendo uma fala final e que a gente estava encerrando. Sim, era isso. Então, entendi, tem uma pergunta. Tivesse, assim, eu entendi que era a senhora queria se manifestar para um debate, isso. Não. Eu quero você entendeu correto. Eu quero me manifestar para o debate, quero fazer uma fala de mérito. Só uma discussão, assim, se a gente vai encerrar aqui a CPI, já essa sessão de agora, eu gostaria, sim, de fazer uma fala. Mas, tem a palavra. Se fosse atrapalhar os trabalhos, tem ainda mais requerimentos, tem mais pessoas para serem ouvidas. Eu só fiz a ponderação com Vossa Excelência para que a gente pudesse manter, então, de alguma maneira, a ordem. Foi só isso, mas nós temos ainda 55 minutos, caso queira estender. É apenas isso. Então, para hoje, nós encerramos o que tinha para ser debatido. Eu fiz uma consideração final, assim como os demais colegas. Se Vossa Excelência quiser, a gente abre a sessão, mas aí eu vou abrir a mesma exceção a todos que quiserem, de alguma maneira, se manifestar por uma questão de isonomia. Não, eu acho que, assim, uma coisa é restringir as falas quando a gente ainda tem outras coisas para serem feitas, entendeu? Por exemplo, quando você restringiu a fala, né, do vereador, tinha mais requerimentos para serem aprovados. Então, para não ter um problema da gente aprovar requerimentos aqui, você fez essa colocação e o vereador retirou a fala. Foi mais ou menos. É que, na verdade, como a gente fez um ajuste por votação na semana passada de analogia à CCJ, eu tenho tentado cumprir. E aí, então, uma escorregada desta gente... presidência na fala do Nantes, que permitiu que replicasse Vossa Excelência, me pareceu injusto com Vossa Excelência não permitir que fizesse a tréplica. Por isso eu cedi a palavra a Vossa Excelência Amanda, para evitar que eu pendesse. Então, o melhor é a gente se inscrever por último, né? Porque aí, então, a gente ouve todo mundo, aí já pode comentar todo mundo, porque você fez uma fala que trouxe muitos elementos que não estavam ainda aqui no debate, sim, e que eu acho que eram importantes de serem considerados, mas se isso for um problema aqui na CPI, não tem um problema, a gente vai estar toda quinta-feira aqui. Para mim não é, e Vossa Excelência, caso queira, tem a palavra. Eu só fiz essa ponderação. E sobre os trabalhos, o que eu estou buscando, é que Vossa Excelência não tinha chego, é que a gente inicie as oitivas na próxima semana. Uhum. Eu estou tentando marcar com as partes para que venham se manifestar, e aí a gente consegue dar celeridade na aprovação dos requerimentos, com um debate reduzido e uma atenção maior às informações das oitivas. Mas se Vossa Excelência quiser se manifestar, volto a dizer, tem a palavra. Tá bom. Os outros vereadores aqui concordam? Não, só para a gente entender, porque se não for uma coisa que as pessoas concordem, eu não vou sustentar. Não. Vereador, jamais será ou é o meu intuito fugir ou cercear a palavra, muito menos coibir o debate. Não, eu sou justa, entendeu? Se o Nantes... Eu fico feliz que a gente... Não, de verdade, a gente tem uma convergência muito sincera. grande no aspecto de cumprir regimento e ser justo com o colega, mesmo que a gente discorde. O Nantes aqui, a vereadora Cris, o Kenji também se manifestou favorável, então tem a palavra, vereadora. Tá bom, então. Então, pronto.
Bom, primeiro só dialogar com a sua fala, presidente. Espero que a gente tenha comida saudável para a população. O McDonald's não é um exemplo para mim de comida saudável e você acho que cuida bem, né, do seu corpo, etc. e tal. Então, se preocupa com essa questão da saúde. Então, acho que é uma coisa que eu queria só sustentar. Que bom que não chegou, deveria, porque nem a comida, né? Mas, enfim, até que é bom, né, a batata, etc., mas não é algo que a gente deveria sustentar, eu acho, aqui. O que eu ia comentar sobre essa questão que o senhor traz aqui, né? Primeiramente, que eu acho que é um debate importante, até aproveitar que o senhor, que Vossa Excelência também é da área do direito, também é advogado, da gente entender como são os processos investigativos, né? Então, primeiro, costuma-se investigar, aí depois deveria-se provar, e aí sim ter alguma condenação. Eu não acho que é o que tem acontecido em alguns casos no Brasil recente, e tampouco nesse caso que você relatou do Pose do Rodo, né? Primeiro que, como a vereadora Amanda Pascoal trouxe, a presunção de inocência é algo que faz parte, né, do ordenamento jurídico brasileiro e precisa ser respeitado justamente para que, quando haja uma punição, essa punição ela não tenha algum erro, porque o maior ataque é você prender alguém injustamente, né? Então, a presunção de inocência não deveria ser questionada numa CPI e não deveria ser questionada por vereadores. Mas, já que foi trazida aqui, acho que precisa ser explicada. E, para as pessoas que estão sendo investigadas nos ataques, né, ao 8 de janeiro, está tendo presunção de inocência, inclusive está tendo muita investigação, está se comprovando, e algumas pessoas estão sendo punidas por conta dessa tentativa de golpe de Estado. Então, eu acho que é importante que essa notícia que veio da questão da prisão do MC Pose do Rodo trouxe muitos debates, mas não teve essa apuração midiática, por exemplo, quando se investigou e se puniu um bicheiro do Rio de Janeiro, Rogério de Andrade, não teve esse espetáculo que tem. Então, o que mostra que me parece que essas operações elas não são para realmente punir aqueles que fazem lavagem de dinheiro, aqueles que estão tendo crimes, né, que são considerados e que nós aqui não concordamos e que a gente quer lutar contra. Então, parece que são dois pesos e duas medidas. Eu acho que essa é a discussão que tem que ser colocada e que está sendo colocada quando a gente vê, né, esse espetáculo midiático e quando a gente vê essas discussões. Agora, evidentemente, as investigações devem levar a comprovações e aí sim a punições de acordo com a lei, mas não é o que está me parecendo que está acontecendo. Então, essa seria a minha consideração. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, vereadora. Só para complementar mesmo o que a vereadora Luna disse, que o escândalo midiático que foi feito e a diferença mesmo no tratamento, quando nós estamos falando de um MC negro periférico, quando de outros criminosos, como, por exemplo, o primo de Nicolas Ferreira, que foi preso, que foi pego com 30 quilos de maconha. E só queria relembrar também aqui, salientar para o vereador Kenji que prostituição não é crime, para a gente não colocar mais um estigma sobre esse, que é um trabalho também. Tem muitas problemáticas, sim, muitas pessoas são exploradas porque estão compulsoriamente inseridas nesse contexto de trabalho, mas é um trabalho também e não é um crime. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Amanda. Vereadora Luna, grato pelo elogio. Eu tento ter uma alimentação saudável e concordo com você. Mas não vai se animando muito, não. Não vai se animando muito, não. Que vem elogiando. Porque aqui na Câmara a gente tem uma diminuição assim, da beleza, né? Assim, as mulheres deram up aqui. Pela ordem, presidente. Concordo com Vossa Excelência. Desculpa. Só para concluir, vereador. O pessoal tem a capacidade de elevar o humor da gente, eu fico feliz por isso. Vereadora,
existe a presunção de inocência, eu concordo com Vossas Excelências, mas existe a figura da prisão preventiva. Ela é feita para que o sujeito apenado, ou melhor, preso, não apenado, não fuja, não atrapalhe a investigação e, principalmente, não volte a cometer crimes. O artigo 312 prevê a possibilidade de prisão preventiva quando há prova do indício do crime e indício suficiente de autoria. Pelos vídeos veiculados sobre o MC Pose do Rodo, eu acho que indícios, para ser bastante gentil, não faltam. O que eu lamento, vereadora, é que a mesma régua não é utilizada para as pessoas que foram presas pelos atos do dia 8 de janeiro. Eu não, de maneira alguma, sou a favor da absoluta absolvição. Eu acho que para quem invadiu, depredou, tem que se ter uma pena correspondente à depredação. Mas esses indivíduos estão presos há mais de 2 anos, sem uma sentença condenatória. E aquelas que lhes foram dadas, excedem 15 anos de reclusão, regime fechado, sendo que o sujeito que incendiou a estátua do Borba Gato não recebeu nem de longe a mesma pena. E a conduta criminosa imposta ao MC Pose do Rodo me parece muito mais grave por ligação ao crime organizado, tráfico de drogas, do que as senhoras com um rosário na mão que resolveram invadir prédios públicos e cometer aqueles atos lamentáveis do dia 8. A balança me parece pendente e eu penso que a justiça ela tem vendas nos olhos justamente para não ver a ideologia daqueles que venham a cometer uma conduta. E eu gostaria que a justiça voltasse a usar essas vendas. O vereador Kenji pediu a parte. Obrigado, presidente. Só concluindo sobre a questão da vereadora Amanda, eu vou fazer só uma correção. Realmente, prostituição não é crime. Peço perdão até sobre essa minha fala. Eu quis dizer sobre o aliciamento à prostituição, que muitas das vezes acontece, que está previsto no artigo 228 do Código Penal. Então, só corrigindo essa minha fala, a prostituição realmente não é crime. Não foi essa a minha intenção. Eu quis dizer sobre o aliciamento sobre essas condições, tá bom? Muito obrigado. Vereador Nantes. Muito obrigado, presidente. Só ainda, embora o nosso debate esteja fugindo da pauta, mas como foi colocada a baila, presunção da inocência, eu acho importantíssimo, até mesmo porque eu trabalhei mais de 20 anos na minha vida com isso, trabalhando e tendo que ter a percepção da presunção da inocência ou não de uma pessoa que muitas vezes eu prendi. Então eu quero deixar aqui, mais uma vez, para reflexão, principalmente para a vereadora Luna, que ela falou que as pessoas estão sendo julgadas com a presunção da inocência, como ela citou do meio jurídico, né, então eu quero falar para ela se ela acha correto, quero deixar depois para uma reflexão, se ela acha correto os advogados nomeados pelos réus não terem acesso aos autos. E outra, não estou questionando aqui as atitudes do Supremo Tribunal. Eu estou apenas dizendo com relação à percepção que ela tem sobre presunção da inocência. É que talvez exista um abismo, uma diferença de pensamento entre eu e a vereadora. Eu sempre comemorei quando o bandido é preso e condenado. E infelizmente, às vezes, pode ser uma impressão minha, talvez equivocada, mas eu tenho a percepção que a vereadora comemora a prisão de idosos com Bíblia na mão e condenação de idosos com Bíblia na mão. Então, infelizmente, são pontos de vista diferentes e que temos que aprender a conviver com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, um comentário rápido. Terceira rodada, vamos lá. Não, é que é um debate que para mim é muito interessante, né? Quando a gente está na faculdade de Direito, a gente estuda um livro, que é um livro bem pequeno, mas é um livro importante que traz a história do direito penal, que chama Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria, e que faz um debate importante sobre o peso das penas de acordo com as violações. É um livro muito interessante para a gente ler. E aí, eu acho que não deveria existir um debate sobre presunção de inocência
a não ser que tivesse uma discordância, né, do vereador sobre o ordenamento jurídico. Você pode discordar do ordenamento jurídico. Eu mesmo tenho muitas discordâncias. Acredito que nem tudo que é lei é justo. Nem tudo que está hoje no ordenamento jurídico é justo. Então, a gente pode fazer um debate, mas dentro do ordenamento existe a presunção de inocência, que as pessoas só serão presas quando elas provarem que elas cometeram crimes e delitos. Mas eu queria chamar a atenção que o vereador trouxe uma frase, que aí eu acho que é a frase que a gente tenta desconstruir. Bandido é bom quando é preso e condenado. No ordenamento jurídico, a gente considera que são pessoas que estão sendo investigadas e depois elas são presas e condenadas. Então, ninguém é bandido antes de ser. Então, essa discussão que às vezes a gente ouve muito, bandido bom, é bandido preso, etc., e tratar as pessoas como bandido antes de investigar, é isso que a gente está discutindo. Só que algumas pessoas não têm esse adjetivo bandido, né? Como é colocado muitas vezes para alguns grupos sociais. Esse é o debate que eu quero trazer aqui fraternalmente. Porque se fosse usado da mesma forma, com os mesmos pesos e medidas, eu acho que a gente teria uma outra relação. Então, às vezes é isso, as pessoas são tratadas como bandido, a gente sabe como muitas vezes a mídia trata essas questões, e a gente já ouviu aquela frase, uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. Então, muitos, até de nós, então, quando a gente fala da defesa, né, da presunção de inocência, do ordenamento jurídico, do direito penal, é a gente poder ter a possibilidade de recorrer, poder ter a possibilidade de se provar as coisas. Então, é importante fazer essa defesa. E aí, eu acho que talvez sim, a gente discorde, porque a gente não pode considerar alguém bandido e as pessoas cometem crimes, elas também, depois da prisão, elas são inocentadas. Então, elas deixam de ser bandidos. Então, quando você coloca um adjetivo, é um bandido, não é que você está condenando pelo ordenamento jurídico, você está fazendo uma condenação moral, uma condenação ética, como se as pessoas não pudessem ser reinseridas na sociedade. Então, realmente, acho que são visões diferentes sobre as formas das questões, mas era sobre isso que eu queria trazer aqui de debate. Mas é isso, acho que isso é um debate muito longo, acho que são muitas colocações e tudo mais, acho que a gente pode utilizar outros espaços do plenário para conversar, né, do refeitório, estou totalmente à disposição para a gente conversar sobre essas questões. Obrigado, vereadora. Vereadora, o livro do Cesare Beccaria realmente é bom, mas eu considero ele um pouco obsoleto. Eu vou recomendar a Vossa Excelência o Aury Lopes Júnior, para Vossa Excelência ter noções sobre dosimetria e proporcionalidade. Só que, indo ao cerne dos apontamentos trazidos, quando Vossas Excelências, e aí me permita, dentro do escopo ideológico, trata o presidente Bolsonaro por golpista ou fascista, sem que tenha havido uma condenação que o aponte o tipo penal que lhe é imputado, me parece incoerente com os argumentos trazidos por Vossa Excelência. Porque, veja, se o traficante é tratado por Vossa Excelência como pessoa, porque ainda não teve a condenação criminal, por que o presidente tem que ser tratado por golpista sem que tenha tido? Se o ladrão, o assassino, é tratado somente como pessoa, ou então como suspeito, sem que tenha havido a condenação criminal, por que o presidente e as pessoas do dia 8 de janeiro têm que ser tratados por criminosos ou golpistas? Não houve trânsito em julgado, vereadora. Então, eu faço um convite para que a régua tenha o mesmo peso para todos. E aí, só para concluir, eu acho que a gente podia criar um clube do livro aqui na Câmara, talvez fazer um grupo para debate. Eu acho que seria muito importante. Eu particularmente gostei do debate hoje, por mais que você deu... Não, é só porque o ex-presidente Bolsonaro, ele mesmo revela os crimes que comete, né? Então, ele mesmo se orgulha da tentativa de golpe de Estado, ele mesmo fala sobre isso, tem várias falas, né, que ele se coloca. Né? Agora a gente teve também alguns depoimentos, claro que está sob investigação,
mas eu acredito que a justiça será feita, e aí todos nós vamos poder conhecer, né, o que são esses planos que são anunciados, né, pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, vereadora... Mais uma vez a incoerência. Sobre o que ela falou. A Vossa Excelência está sendo incoerente no fim. Porque o presidente Bolsonaro... Você não ouve os discursos do Bolsonaro? Está sendo contraditória. Eu achei que você acompanhasse todos os discursos dele. O Bolsonaro sempre disse que não houve tentativa de golpe. Não houve tentativa de golpe. Você não acompanha as lives? E ainda que assim fosse... Bolsonarista raiz acompanha as lives, né? Meramente hipotético... Acorda com bom dia Bolsonaro, com boa noite Bolsonaro. No fato meramente hipotético, apenas por amor ao debate, o MC Pose do Rodo ostenta ligação com o Comando Vermelho, suas músicas ostentam o crime, as pessoas ostentam a arma. Ali nós temos uma demonstração pública de ligação, o que, então, dentro do argumento trazido por Vossa Excelência, ou a gente chama ele de criminoso ou a gente chama ele de suspeito, mas aí a mesma régua vale. E é isso que eu estou querendo dizer. Inclusive o Bolsonaro, ele gosta muito de falar do Coronel Brilhante Ustra, que foi um coronel. Que foi um torturador que deu um golpe militar em 1964 no nosso país. Então, acho que ele defende esse tipo de abordagem, entendeu? Mas ele mesmo defende, vereadora, sabe? Vossa Excelência talvez seja marxista. Mas se você quiser defender o Bolsonaro, pode continuar defendendo, eu discordo dele. Eu não sei dele. se Vossa Excelência é stalinista ou não, mas... Não, eu não sou stalinista. Mas há vertentes do comunismo que praticaram horrores. E Vossa Excelência pode propagá-las livremente. O apoio ou não a determinada pessoa não significa anuência com determinada conduta. Em 1964 a gente teve um golpe no nosso país? A gente teve uma manifestação para barrar o avanço dos comunistas e gerou um período militar. Então o meu avô foi torturado por quem? E por quê? Eu lamento muito qualquer coisa que tenha acontecido com o seu avô, qualquer pessoa da sua família ou qualquer ato que fira a integridade de qualquer pessoa em qualquer tempo, em qualquer regime, sob qualquer argumento. Eu acho que a liberdade do indivíduo não pode ser Vladimir Herzog. O que aconteceu com essas pessoas? Mas o presidente Bolsonaro não estava lá na época, vereadora. É isso que eu estou querendo dizer. Mas ele apoia. Vamos imaginar, se o meu avô era meu avô trabalhava na lavoura de café, ele colhia café. Mas vamos imaginar ele que fosse um militar e ele tivesse praticado essas barbaridades. Eu seria culpado? Não. Se ele cometeu alguma coisa. Mas então, apologia a golpismos e golpes mas aí, vereadora, e defesa desse tipo de Mas aí nós voltamos à essência do debate, onde Vossa Excelência condena ou não. Se for comprovado que Bolsonaro tentou um golpe de Estado no nosso país, você vai vir aqui e falar que Bolsonaro é um golpista? Vamos ver como conclui o julgamento e a gente vê o que a gente faz, vereadora. Gostei. Tem possibilidade Obrigado a todos. Estou por encerrada a presente sessão. Obrigado pelo debate, também foi bom.